a gente vê que hoje em dia existe uma infinidade de pessoas falando sobre parentalidade. Uhum. Existem profissionais da psicologia, existem profissionais de outras áreas, então a gente tem os psiquiatras que, né, precisam e devem falar sobre isso, mas a gente tem profissionais de outras áreas que também falam sobre isso. E a gente tem pessoas que às vezes utilizam a própria experiência, como pai, como mãe, ou então faz um cursinho aí de final de semana, de 6 meses e tudo mais, e começa a orientar os pais. E aí a gente pensa assim, então por que os pais estão procurando essas pessoas que nem sempre têm uma formação como a nossa, enquanto psicólogos, psiquiatras, para saber o que fazer com as crianças? E aí eu vejo que às vezes é por essa falta de sensibilidade. Porque talvez essas outras pessoas acolham mais, ouçam sem julgamento. E a gente tem que sair desse lugar de eu tô aqui e os pais estão ali. Não é assim que a gente vai construir algo diferente nessa parentalidade. A gente detém o conhecimento e a gente vai compartilhar esse conhecimento com os pais. A gente vai ajudá-los a pensar de que jeito eles vão reagir a um determinado problema. A gente vai ajudar eles a perceberem que alguma coisa que a criança faz é um antecedente poderoso para que esse pai se desregule ou essa mãe se desregule. Então, dentro da orientação de pais, a gente não vai fazer uma psicoterapia, mas a gente vai ajudar esses pais a desenvolverem autoconhecimento, a desenvolverem outros repertórios de manejo, de como falar, de como ouvir essa criança, que muitas vezes eles não aprenderam ali na história de vida. Então, eu acho que aí a gente tem o pulo do gato, porque a gente precisa dessas duas coisas, né? O conhecimento, muitas vezes a gente já tem. E aí a gente vai ter que exercitar, enquanto psicólogos e psicólogas e psiquiatras, a nossa sensibilidade de se conectar, de se vincular com esses pais, de ouvir, de saber ouvir também, de não querer resolver tudo naquele momento, de botar um limite nos pais. Então, assim, quem trabalha com crianças agora também vai precisar desenvolver um repertório muito variado de estratégias para fazer esse tipo de trabalho. Porque muitas vezes eu tenho a impressão que parece que a gente é bombeiro, né? Você vai apagando incêndios. E aí a terapia não vai para frente. Porque você tem que ter uma linha condutora ali do trabalho, vocês né? falaram, eu estava ouvindo aqui vocês falando, quanto que eu me lembro. Então, quando eu comecei, eu já falei disso em outro episódio, o Hélio, que é todo cuidadoso, usava ainda os comportamentos inadequados. E aí a gente faz uma evolução para desejados em um determinado ambiente, né? Naquele contexto. E a segunda, você falando do professor Manaco, também, quando eu entrei, né, em contato com a análise do comportamento, tinha assim, eu me lembro só de falar, a análise do comportamento serve para cuidar de tique, serve para cuidar de fobia específica, e isso oriçava, né, ou criança com desenvolvimento atípico. Era o problema, e isso o Hélio, me lembro na aula ele falando, não, nunca você deixe falar que você vai ser alguém que cuida de fobia específica, você cuida de pessoas, você desenvolve repertório,